Bom dia, mulher de Deus. Esther, capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Andrew Murray, em seu livro Com Cristo na Escola de Oração, explica: o jejum ajuda a expressar, a aprofundar e a confirmar a resolução de que estamos prontos para sacrificar qualquer coisa a fim de alcançar o que buscamos para o reino de Deus. Haveria uma forma melhor de explicar o propósito do jejum? Estava em um momento de sacrifício e decisão. O jejum da qual ela participou a fortaleceu para fazer a obra de Deus que Deus pusera diante dela. Será que temos essa mesma determinação para servir a Deus onde estamos, vivendo a situação que estamos vivendo? Podemos quase sentir o momento em que Esther veste seus trajes reais. Mas espera aí, o que aconteceu durante o seu jejum de 3 dias? Não dá para saber, só conseguimos imaginar, mas posso sugerir algo fundamentado nos jejuns em que fui abençoada. Os ensinamentos e fortalecimentos de Deus na vida de Esther foram abundantes. O chamado e o propósito de Deus para a nossa vida ficam mais claros quando jejuamos para Ele. Esther deve ter entrado na presença do rei com grande determinação e profunda paz. Se morresse, morreria. O texto diz que quando o rei viu a rainha no pátio, alcançou ela favor perante o rei. A espiritualidade apoia-se em Deus, busca a perspectiva do Senhor e sacrifica nosso ego para servir aquele que nos criou. Na presença do rei, Esther convida ele e Amã para um banquete, e depois outro banquete. Por que Esther não falou de primeiro ao rei? Por que tanta enrolação? Será que ela ficou com medo? Será que ela ficou pensando em pedir metade do reino? Talvez sim, talvez não. Ou talvez o Espírito de Deus a estivesse guiando. Não sabemos nada sobre a espera de Esther e por que do segundo banquete, mas entendemos que ela esperava o momento certo de agir. Em Esther 5, de 9 a 14, vemos que a mãe estava bravo. Tinha tudo o que desejava, mas não podia suportar a ideia que Mardoqueu não se curvava diante dele, nem o honrava em público. Jamais sabemos ou jamais saberemos como o ato de gentileza do passado afetará o nosso futuro. Nesse caso, ficamos gratas por Mardoqueu ter reportado a conspiração contra a vida do rei. Também ficamos gratas por Esther, sensível ao tempo de Deus, ter esperado para fazer seu pedido. Nesse ponto, a história não poderia ser relatada com mais reviravoltas na conspiração. Amã, que não desejava outra coisa exceto ser honrado por Mardoqueu, agora honra Mardoqueu ao guiar o cavalo no qual este estava montado. Você consegue imaginar a empolgação dos judeus de Suzã? Eles não guardaram segredo sobre o que estava acontecendo no plano soberano de Deus, mas agora vem Mardoqueu montado no cavalo do rei, roubando o louvor do antigo opressor. Você consegue imaginar como eles louvaram a Deus? Consegue imaginar as orações contínuas que brotavam do coração de todos os judeus quando ficaram sabendo que naquela noite Esther faria seu pedido? O jejum deles a Deus, buscando a ajuda do Senhor em uma situação que para eles estava fora de controle, moveu montanhas. Um jejum de 3 dias não é um sacrifício extremo para alguém experimentar a liberdade e o fortalecimento de Deus. À medida que nos aproximamos do final do papel desempenhado por Esther nesse cenário, vemos como Deus faz as coisas acontecerem. Esther 7, de 3 e 4 diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei,
Dá-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos ou servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ai, a máscara de Amã caiu. Ele clama misericórdia à rainha, mas o rei em seu coração já o tinha julgado. Quando o rei pergunta a Esther quem fez isso, foi esse mau Amã. Imagina. A história fica cada vez melhor. Observe como Arbona se prontificou a oferecer a forca preparada para Mardoqueu para ser usada por Amã. Você vê isso lá no capítulo 7 de Esther. Continue estudando o livro, você vai ver. A verdadeira natureza de Amã foi descoberta por causa de Esther, que esperou o momento certo para agir e buscou a vontade de Deus por intermédio do jejum, submetendo sua vida para servir os propósitos de Deus. Nesse momento, Esther não sabia qual seria o fim da história, assim como não sabemos o que faremos no próximo momento, qual passo daremos em nossas vidas, mas nós sabemos que, pelas escolhas de Esther, todo o povo foi salvo. Deus deu ordem para que o povo se juntasse, para que o povo lutasse. Nesse momento, todos se levantaram por suas próprias vidas. Deus usa. Deus usa pessoas como eu e você para mudar história. Deus usa pessoas como eu e você para fazer a diferença. E Deus quer te usar. Que você tenha aprendido tremendos exemplos com Esther, tremendas lições de vida. Que o Senhor te use tremendamente, mulher. Eu quero te abençoar por esses dias que estudamos a vida de Esther. Amanhã nos encontramos mais uma vez. Que Deus te abençoe.